por exemplo, pega um cavalo ruim de cancela, não fica lá. Ruim no modo que ele tem medo, ele é meio que traumatizado lá. Será que um exercício, um trabalho desse fora, o pessoal fala muito pressão e alívio, mas qual é a pressão e alívio, por exemplo, implementado na sua lida com o cavalo? Se eu quero ensinar o meu cavalo, vou dizer assim, um cavalo que consegue realmente controlar a carreira do boi, consegue realmente segurar um boi, e eu já tive esses momentos assim, mas eu nunca tinha percebido, sabe? Quando você falou, eu fiz, cara, acho que aconteceu isso comigo. E tem outra coisa que eu vejo muito com pessoas que não montam, que é o cara monta, já tá com medo, e é assim, o cavalo que não faz nada com você, por exemplo, que você não tem medo, você talvez nem era líder, mas por experiência você passa alguma liderança, alguma confiança, sei lá, o pessoal monta, você pode montar, pode pegar no arreio, fazer tudo, e o cavalo não faz nada. O cara monta com medo, ele pegou um pouquinho no arreio, o cavalo já quer meio que levantar um pouco. Já quer fazer alguma coisa assim, até às vezes termina derrubando. Isso é uma coisa que acontece muito, que eu não sei explicar o porquê disso. Não sei se é a frequência cardíaca, não sei se é as pernas que apertam, nunca deu tempo para eu racionalizar isso. Mas é uma coisa que eu vejo assim, quem não monta, a reação do animal é avessa do que você conhece. Super. Uhum. Se chama adrenalina. Adrenalina. Porque o que acontece? O cavalo é uma presa, né? E o que acontece quando a adrenalina é liberada? Quando em ataque ou fuga. E o cavalo não muda o cheiro. A adrenalina é liberada de qualquer forma para te dar, né, aquela coisa, coragem para atacar ou a força para fugir. Tanto que quando a gente está num estado de adrenalina, o sangue é redirecionado para os membros e tudo para ter força para, sabe, para sair, assim, força e energia para sair. Então é isso que acontece basicamente. Então o que acontece? O cavalo sente o cheiro de adrenalina e ele não sabe, por ser uma presa, se ele vai ser atacado ou se é alguém que vai fugir. Então ele automaticamente fica com medo, porque é medo do desconhecido. O cavalo tem muito medo do desconhecido. Ah, tá. Perfeito. Basicamente então, por isso. Mas esse desconhecido seria a gente, sei lá, um processo que a gente iria ajudar nisso, seria a dessensibilização para acostumar ele, seria isso? Pode ser assim, também. Remédio. Pode ser também, é que depende do tipo do cavalo, entendeu? O tipo comportamental, a experiência dele, depende de muita coisa. Mas o desconhecido pode ser uma situação, como pode ser um objeto. Então, nesse caso, é uma situação. Porque qual que é a forma de resolver isso? Resolver a pessoa. Porque enquanto tu estiver com medo ou estiver com raiva, o teu cavalo vai reagir dessa forma. Ele vai reagir. Agora, se for um objeto, basta tu mostrar para ele que não precisa ter medo daquilo ali, que ele vai parar de reagir. Como eu disse, o cavalo, ele é um grande economizador de energia. Então, o que acontece? Se ele vê que não precisa fugir, ele não vai fugir. Diferente de uma pessoa que tá ali em cima, ele tá sentindo o cheiro de algo perigoso, ele começa a bufar, ele começa a avisar o entorno que tem algo complicado, algo perigoso, e ele fica tenso, e daí o corpo dele se prepara para fugir. E ainda mais se for um cavalo mais quente. Ótimo. Cara, isso tá me dando... Eu esqueci, né, cara? Tá me dando várias ideias que eu queria fazer essas perguntas de follow-up para tu. Mas tem umas coisas que eu separei aqui, que eu fiquei em dúvida, vendo seu conteúdo, para ver se aplica, né? Essa questão da recuperação que você falou. Então, essa recuperação não é tanto... eu queria saber se aplica um pouco da modalidade, por exemplo. Tem na vaquejada, não sei se você já viu algum vídeo da vaquejada, mas o boi sai do brete, que a gente chama da cancela, né? Então, hoje em dia, muito, muito, muito menos problemas naquela área, devido, enfim, o pessoal está sabendo lidar melhor e etc. Mas, bora dizer assim, tem cavalos que têm medo daquilo. Tem cavalos que não melhoram daquilo. E é tipo um hábito. Eu comparo aquilo com um vício, assim, tipo um cara alcoólatra. Quando você pega um hábito
em qualquer hábito, na verdade. É muito ruim mudar um hábito, não é fácil mudar um hábito, nem pra gente, que a gente é consciente, tá? Sei lá, eu fumo, cigarro é horrível, só que para parar de fumar, por exemplo, é uma coisa muito difícil, né? Então, eu não sei se a recuperação se encaixa nisso, ou se ajudaria, porque eu tava vendo seus vídeos, não sei se é o line-up que você faz no redondel, que você fica, eu acho que eu errei o nome, é line-up? Não, desculpa. Join up? Join up. Join up. Eu tava assistindo seu vídeo e eu tava dizendo, pô, o join up meio que estabelece uma conexão. O cavalo começa, vou dizer assim, querer vir para mim, saber que quando ele não está reagindo bem, ele vai trabalhar. Isso, de certa forma, vai moldar. Sei lá, por exemplo, eu pego um cavalo ruim de cancela, não fica lá. Ruim no modo que ele tem medo, ele é meio que traumatizado lá. Será que um exercício, um trabalho desse fora, lá da pista de vaquejada, seria uma forma, um caminho de ajudar o cavalo a tratar esse mau hábito, esse vício, porque ele vai me entender melhor? Eu não sei se ficou claro para você. Eu vou responder com outra pergunta. Quantas pessoas levaram esse cavalo, ou quantas vezes esse cavalo foi levado com uma referência ali, com uma pessoa do chão, demonstrando confiança para ele pro lado daquela cancela, dando tempo para ele entender que aquilo não é perigoso, que não é um problema, e que ele não precisa ter ansiedade ali? Talvez. Nunca. Exatamente. Então, assim, o que acontece? O cavalo aprende muito por associação, tá? Então, eu sei, eu nunca acompanhei muito o pessoal da vaquejada, mas o pessoal do laço aqui sim, e também tem o brete ali de onde sai o boi. E o que acontece? É um momento que vai ser muita pressão, muita pressão. O boi sai, tem que sair atrás, e a correria e não sei o quê. O cavalo já fica ansioso, né? Já tá ansioso. Então, quantas vezes esse cavalo é levado para aquele brete, realmente, para aquela cancela, simplesmente para ficar parado, quieto, sem fazer absolutamente nada? Eu acredito que quase nenhuma vez foi feito isso com ele, se é que foi feito. Então, o cavalo associa aquele local como um momento de ansiedade, onde vai começar a correria, aperto. E o cavalo não gosta de pressão. Então, quanto mais pressão tu botar, aquilo vira um hábito, sim, que a gente chama muito de barda, mas é que não é uma barda. Ele tem um problema que foi adquirido pela falta de treinamento de quem treinou. Pela falta de sensibilidade de quem tá ali, ou falta de conhecimento, enfim, com aquele animal. Porque tá tratando ele como se ele fosse um carro que bota ali e daí depois sai atrás. Não, ele é um indivíduo que sente, ele é um indivíduo que percebe as coisas, é um indivíduo que associa. Então, o trabalho que eu faria com um animal desses, eu começaria a levar ele para lá, sem nada primeiro, para ficar montar? Ali do lado, primeiro sem montar. Primeiro sem montar. Para ele ficar ali, tiraria quando ele ficasse calmo e ficaria ali o tempo inteiro com ele. Eu trabalho muito com o cavalo dessa forma, porque é bem interessante essa forma que eu vou falar, ó. Porque eu tive um cavalo uma vez que ele não passava nem... Olha, uma pocinha de água desse tamanhico assim, ó. Ele não passava, ele contornava, era uma... Olha, uma coisa. Daí teve um dia, daí eu comecei a melhorar isso aí nele. Daí teve um dia que eu tinha que passar num riacho, assim, enorme. Ele ia ter que entrar com água no peito. E daí ele não queria, começou a se negar. Daí eu falei, quer saber? Eu desci e eu fui puxando e eu fui até metade do riacho com ele puxado, com as minhas botas cheias d'água, com as minhas calças todas encharcadas. E fui lá e ele veio tranquilamente atrás de mim. A questão é, se nem eu quero ir, por que ele precisa ir? Se nem a pessoa quer tirar um tempo dela para ficar ali com ele, calma, tranquilo, por que ele tem que ficar? Entendeu? O cavalo é um animal de grupo, ele é um animal de bando. Ou seja, quando tem alguém ali com ele, ele fica muito mais tranquilo, porque ele tem uma referência. Pode até usar um exemplo como a diferença de sair com um cavalo novo, tá? Sair com um cavalo novo na rua, sozinho, e sair com ele com mais cavalos. É completamente diferente. Totalmente diferente. É diferente, é por causa disso. Então, na verdade, falar, porque o cavalo é ruim de brete, o cavalo é de não sei o quê, não, o problema é o cavalo. Tá, mas quantas vezes tu parou para observar o cavalo? Né? Então, olham muito como a função dele, mas esquecem dele como indivíduo e como é que ele funciona. E daí, entendendo disso, imagina, tu resolve um problema gigantesco.
Não sei se tu viu o vídeo Perfeito. que eu te mandei daquela da égua que eu tava trabalhando aqui. Uhum. Aquela égua é uma égua de corrida também, que nem era minha quando eu comprei, só que era um caso bem pior. Assim, bem pior mesmo, mesmo. Uhum. Aquilo foi resolvido em 3 sessões comigo. 3 sessões. Então, tu imagina, é muito resultado em pouco tempo, mas simplesmente entendendo o cavalo, entendendo como ele funciona e tendo sensibilidade para ir no tempo dele, não na receitinha que ensinam pra gente, mas no tempo dele mesmo. Eu vi até um vídeo seu que tem tipo um obstáculo, um pau, que você solta o cavalo, você vai por lá e depois você vem e puxa o cavalo. Eu não sei qual é o vídeo, mas é tipo no redondel. E agora você falou, mas eu não. É isso que eu acho. A questão do conhecimento é a seguinte: o pessoal fala muito pressão e alívio, mas qual é a pressão e alívio, por exemplo, implementado na sua lida com o cavalo? Igual, tipo, eu vi aquele vídeo e eu não consegui associar que isso serve para tudo. Por exemplo, você falou agora, inclusive até tem um livro que não tem nada a ver com cavalo, que dá uma. Agora que eu tô conectando as coisas. Mas falando na questão da associação, por exemplo, a criança tem medo de cachorro. Uma das formas de mitigar esse erro ou esse medo seria trazer outra criança, mostrar a criança brincando com o cachorro, porque ele vai associar aquilo não mais com perigo, porque tem uma pessoa muito parecida com ele. Ou seja, se for um adulto, não tem o mesmo significado, mas uma criança pequena que está lá e tem aquela afetividade, consegue ficar com o animal, a criança tenderá a ficar, né? A outra que tem medo, né? E o que você falou é perfeitamente isso, tipo, se você vai colocar um cavalo no reboque, e se você entrar no reboque, e você trouxer um cavalo na frente dele, o cavalo que tem problema, é uma forma de mostrar, cara, aqui não tem perigo, eu fui, outro animal C, parecido com você foi, e meio que isso leva o cavalo a, sei lá, tirar o receio e enfim, não associar aquilo com a questão de medo. Mas foi muito massa. Deu uma epifania aqui, você falou isso e veio de novo conexão. Mas essa questão do ser humano é um pouco mais complexa. Na verdade, é um pouco mais fácil, se for parar pra pensar. Porque o que na verdade acontece com o ser humano, tá? Diferente do animal. O ser humano tem a habilidade de imaginar. Ele imagina. E, na verdade, isso cientificamente falando, tá? O cérebro não difere o que é real do que é imaginado. Então, na verdade, aquela questão assim, as áreas acionadas do cérebro quando tu enxerga uma coisa e quando tu imagina ela são as mesmas. Então, quando uma criança vê uma outra criança que parece com ela fazendo aquilo, o cérebro trata aquilo como real. Então, é muito mais fácil de lidar. No caso do animal, no caso do cavalo, que eu posso te dizer com certeza, é porque são tão poucos estudos em cima do cavalo quanto a isso que é difícil. Então, tem que costurar muito conteúdo. Mas no caso do cavalo ele é um animal de grupo, então ele se sente seguro em grupo. Se ele tem uma referência e ele vai e ele vê que não faz nenhum mal, se ele for, eu posso ir. Por isso tem aquela questão de liderança. A questão de ser líder com o cavalo é diferente do chefe. Líder e chefe são coisas diferentes. O líder dá o exemplo, é o que toma a frente. Da mesma forma que, vamos falar na manada, vai ter o alfa, né, a madrinha. A madrinha vai dar a direção, ela vai primeiro, depois os outros vão. Na manada inteira mesmo, o garanhão, ele vê uma coisa estranha, é ele que vai ver se é alguma coisa. Depois os outros vão, se não for nenhum perigo. Então eles se ajudam muito nesse sentido. E eu faço questão de ser uma referência para o meu cavalo. Porque daí chega num ponto, e isso é real, porque eu já passei por isso com mais de um cavalo, de acontece assim, explode o mundo lá na frente, e o cavalo se treme inteiro, mas ele não sai do lugar, porque ele me espera uma reação minha. Então, que nem foi antes de ontem, eu montei um cavalo, tô trabalhando um cavalo de reabilitação, que passou por umas coisas bem complicadas, e a dona dele até falou comigo hoje, mas enfim, eu tava treinando ele, daí me entregaram uma água que tava muito quente. E daí eu tomei a água, quando eu peguei a garrafinha na mão, ele ouviu o barulho e ele se armou todo, assim, sabe, pra sair. E ele chegou a se mexer. E eu continuei com a garrafa na mão e nem mexi, não mexi um músculo, fiquei quieta. E daí ele parou e acalmou. Qual que é a reação normal das pessoas? Já se apavora e já cata o cavalo e bota mais pressão, porque o segurar é uma pressão. O pedir para andar também é uma pressão, mesmo de rédea frouxa. Então, várias coisas são pressão. Mesmo tu pedindo para parar com um ou,
O ou também é pressão, não é alívio. O alívio é tu não fazer absolutamente nada. Cara, bora definir. Essa era uma pergunta que eu tinha. Sabe por quê? Muita gente fala pressão e alívio. Mas, e talvez, acho que você já deu vários exemplos, né? Era bom dar mais exemplos ainda. O pessoal fala muito de usar a perna. A perna seria uma pressão. Enfim, tem linhas que eu gosto que use, tem linhas que não gosto que use um pouco. Mas, no geral, a perna com a espora seria uma pressão. Até sem a espora também seria uma pressão. E eu fico muito na dúvida nessa questão de pressão e alívio, por exemplo. Uma das recomendações da maioria das pessoas para esse problema da cancela é eles falarem, você tem que associar a cancela com o alívio. Então, o cavalo deu ruim, você tira o cavalo para um pouco distante daquela área e você vai trabalhar uma coisa que gera desconforto nele, que seria rodar, por exemplo. E você iria colocar pressão com a perna lá, o cavalo fica rodando, e você volta para aquela área e não faz mais nada. Ali seria o alívio. Enfim, isso é um exemplo do que eles falam de pressão e alívio. Mas eu vou ser bem sincero, até porque eu monto bem pouco agora. Poucas coisas eu consegui associar do que realmente pressão e alívio na lida com o cavalo, para que o cavalo faça manobras, como você diz, certas manobras, ou que o cavalo respeite velocidade, controle de velocidade durante a carreira. É uma coisa que ainda é bem fuzzy, é bem nebulosa ainda. Para mim, igual você falou, parar é uma pressão. E eu nunca pensaria como isso, da forma rígida que eu tenho de conceito de o que é pressão e alívio. Então, se você pudesse dar uma definição e dar alguns exemplos, até trazer mais para uma questão de treinamento, para a gente ter mais essa associação com a atividade, seria ótimo. Na verdade, parar não é uma pressão, mas o pedir para parar é uma pressão. O parar, ficar parado, é um alívio. Mas deixa eu explicar, nesse termo que tu trouxe aí, eu também já vi muito, até na questão de entrar em reboque, ficar rodando o cavalo e para só no reboque. Sabe o que tu tá falando pro teu cavalo quando tu faz isso? E daí é uma questão de achar ético ou não. Eu não acho ético. Não acho certo, não acho correto com o cavalo. Mas tu tá falando o quê? Na cancela é ruim, mas lá é pior. Tu não dá opção boa pro cavalo. Só fala que ali não é menos pior. Mas ele já acha ruim. Então, o que seria o que eu faria nesse sentido? Foi o que eu te falei. Eu iria do chão como uma referência para mostrar que aquele não precisa ser um lugar estressante. Porque todo mundo gosta de estar em cima do cavalo, né? E daí acham que é perda de tempo trabalhar o cavalo do chão. Mas tu começa a ensinar a base para ele do chão. Eu ensino a base da pressão e do alívio do chão. Aquela égua que eu trabalhei, que tu viu e tal, que eu te mandei o vídeo, por exemplo, eu fiz, foram 3 treinos até aquele momento, né? Foram, enfim, o último dia só que eu tava em cima dela. Foram 2 dias do chão para o final de um dia de cima. As pessoas parecem que gostam de se judiar. Mas eu vou falar bem assim, o que é pressão e o que é alívio, tá? Até o próprio join up, como fala que deve ser feito, para mim, também hoje eu não faço mais exatamente aquilo. É uma coisa assim, tá, perto de mim tu acha ruim, mas lá tu vai ver que é pior. Eu não acho, pra quem quer ter uma relação com o cavalo, eu não acho justo, sabe? Não é uma coisa que tu tá impondo uma relação. Isso não dá certo, sabe? Até eu não acho a melhor forma de construir uma relação. Mas o que é pressão e o que Sabe o que é seria? Agora eu fiquei pra não perder. O join up, você deve dar uma descrição de join up e o que é que você faria hoje? O que você acha que tem uma forma... Hoje eu trabalho com pressão gradual. O que eu acho ótimo do join up? Ele te ensina a ler muito bem, pelo menos depende de quem explica, né? Mas ele te ensina a ler muito bem os sinais do cavalo. No caso, o mascaro, relaxar o pescoço, a orelha virada para ti, a cabeça virada para ti, a diminuição do raio. Mas o que é o join up em si? O join up é fazer um efeito manada, só que muito continuado. Qual que é o efeito manada? É a madrinha, principalmente, mas pode ser outros cavalos também, mas vamos usar a madrinha. A madrinha afastando um cavalo de perto da manada e mostrando que lá ele vai ficar sozinho, ele vai ficar vulnerável. E ele vai pedir para voltar, mostrar sinais, até que ela permita que ele volte, para ele ver que é melhor aqui, com o grupo, por um erro que ele fez. Agora,
O join up que se faz é, bota o cavalo no redondel e faz correr até dar os sinais para ele ver que, e tu tentar se aproximar se ele não deixar tu fazer ele correr mais. É isso que é feito hoje. Não deveria ser, mas é. Hoje eu acabei trabalhando com pressão gradual, tá? A pressão gradual é a coisa que mais funciona para mim. Eu uso a parte do join up de ler sinais. Eu me comunico muito de forma corporal com meus cavalos. Muito, muito, assim, ó. Eu faço trabalho de corpo o tempo inteiro. E corpo eu falo, tipo, a postura corporal, associação de ângulo, determinando o ângulo certo, sabe? Para trabalhar o corpo do meu cavalo também. Mas o que é a pressão gradual? Eu ensino o meu cavalo a responder na menor pressão possível. Por quê? Para tu não precisar chegar na espora, que já vamos comentar aqui que é utilizada da forma errada, tá? A espora se utiliza de uma forma completamente diferente do que é mostrado e apresentado pela maioria das pessoas. Então, o que eu faço? Quando eu tô trabalhando do chão, eu aponto com a mão. Essa é a primeira pressão. A segunda é a boca, que eu faço esse barulho. A terceira é o corpo. Inclino o corpo para frente e vou tirar do lugar. Não saiu ainda, eu bato com o chicote no chão. Essa é a minha pressão máxima. E eu faço questão de fazer um escândalo com o chicote no chão, assim, pro cavalo sair. Aí, sempre no chão, nunca no cavalo. Aí, eu começo a fazer de novo. Mão de novo, boca de novo, corpo de novo e chicote de novo. O que ele vai associar? Se eu não for agora na mão, ela vai fazer a boca. E se eu não for na boca, ela vai no corpo. Eu na mão seria tipo dele. Com cabresto, por exemplo? Se você não, no redondel. No redondel? Depende. Depende do cavalo, assim. No último cavalo que eu estava trabalhando, eu fiz ao inverso. Mas eu prefiro fazer no redondel. Primeiro. Para ele ficar totalmente solto, para não ter a contenção, né? Então, eu trabalho assim. E o que acontece? Os meus cavalos acabam entendendo que, do chão, eu fiz isso aqui, ele sai pro lado que eu quero. Sem eu precisar ficar batendo chicote. Sem eu precisar ficar fazendo gritando com o cavalo. Então, é isso que eu busco. E daí, como eu faço uma associação da parte de base, que é essa, pra doma, eu começo ensinando essa parte. Eu vou pra cima, eu coloco uma pessoa do chão pra ele aprender a me carregar, porque é como se fosse a gente correndo de mochila. Não é uma coisa que faz parte do corpo dele, então ele precisa aprender a te carregar e se equilibrar, aprender a fazer isso. Então, primeiro, eu só tô de carona e tô ali. Depois, a pessoa tá lá, né, mão, boca, chicote, etc. E daí depois eu transfiro pra minha boca o som. Ao invés de fazer lá do chão, eu faço lá de cima dele. E daí eu começo depois a associação com perna. Porque o cavalo, potro, o de doma, quando tu aperta a perna nele, ele não sabe o que é. A gente precisa ensinar. Ele fica parado, ele fica tipo... Ou ele explode, né, quando é mal trabalhado, assim, de início. Então, é isso que acontece. Então, hoje eu trabalho com pressão gradual. Tanto para acelerar, quanto para reduzir. O cavalo, para reduzir, eu faço pressão de redução. A minha pressão de redução é corpo e faço... E daí, conforme ele foi reduzindo, se ele tá num trote e ele vai reduzindo o trote, eu também vou baixando o barulho. Até chegar no mudo. E daí, também corpo. E daí, pra parar, eu peço ou. Então, é tudo com sons. Por quê? Porque quando eu trabalhar de cima dele, ele conhece todos eles e eu não faço nada por contenção, porque ele entende. Ótimo. Agora, não sei se a gente podia voltar para a pressão e alívio, a questão para definir, porque acho que isso é uma coisa super importante para qualquer pessoa que lidar. A questão de definição e alguns exemplos de pressão e alívios. O que seria, assim, meio que eu já peguei a ideia do alívio, mas seria bom você expor, que acho que vai ajudar. O alívio nada mais é do que a ausência de um movimento, a ausência de pedidos. Então, o pedir para parar é uma pressão, ou é uma pressão, mas o manter parado é um alívio. Ok. Entendeu? Então, vamos colocar numa questão aqui do dia a dia e da vaquejada, tá? Que é o público principal. Tá lá na... É cancela que vocês chamam? Que é o brete? Na cancela. Tá lá na cancela. E daí o cavalo tá sapateando.
E daí, tá lá, a pessoa normalmente fica agarrada, não fica? Provavelmente. É uma pressão? E com a É uma perna. pressão. E com a Agarrado na perna? rédea e com a perna. A perna aqui, ó. Pressão? Pressão. Então, assim, como eu acostumaria nesse sentido? Eu levaria o cavalo para cancela, pode ter, pode não ter boi. Eu prefiro começar sem, se for parar para montar, né? Então, assim, o que é uma pressão e alívio? O alívio é a rédea solta, é sem nenhuma ação na boca ou no focinho. E sem então, perna. mas... E sem perna? Então é aquela coisa, tá, mas se eu soltar, meu cavalo sai correndo. Né? Vai dessa coisa, meu cavalo vai sair correndo. Eu perco o controle. As pessoas querem ter o controle do cavalo, né? Enlouquecidamente. Perco o controle. Tá. A questão é, o cavalo, depois que tu faz uma pressão constante no cavalo, essa pressão para de fazer efeito. E é por isso que eles aumentam embocaduras, cortadeira, qualquer coisa, porque uma hora não faz mais efeito. Até que chega num ponto que gera a fratura do osso nasal. Porque segurou tanto, o cavalo aprendeu a fazer tanta força. Eu vou falar assim, ó, pessoal em geral, tá? Façam um teste. Peguem o dedão de vocês e coloquem no cavalo, na paleta. Coloca na paleta e pressiona. Vê o que ele vai fazer. Ele vai fazer pressão contra. Ele vai fazer força contra. E é isso que acontece conforme a pressão se mantém constante. É isso que acontece. O cavalo aprende a agir contra aquela pressão. Então, se tu tá ali na cancela, tudo agarrado, o cavalo parece um carrinho da Hot Wheels, assim, que tu pega, bota pra trás e ele vai estar louco pra ir pra frente. Parece um foguete. O que eu faria? Levaria pra cancela. Segurei, parou, soltei. Daí ele vai ficar assim, ó, um tempão ele vai ficar indo pra frente, pra trás. Mas uma hora ele vai entender que quando ele fica quieto, tu solta, tu mantém o alívio. A questão é a pessoa conseguir fazer isso, tendo confiança no que ela tá fazendo. Por isso que eu faço vários trabalhos de segurança antes de fazer qualquer trabalho desses. Né? Porque, assim, tem que ser seguro para mim, tem que ser seguro pro meu cavalo. Eu não avanço sinal, eu não passo do ponto nunca. Então é aqui, ó, o que é a pressão? Segurar. O que é o alívio? Soltar. Ausência de pedido. Então o cavalo associa que naquele lugar, quando eu soltar, é para ele ficar quieto. Mesma coisa que cavalo que não para montar, por exemplo. Como é que eu resolvo? É a coisa mais simples do mundo de resolver. Eu resolvo em 5 minutos um problema desses. E tipo, eu vou lá, 5 a 10 minutos eu resolvo um problema desses. Eu ensino meu cavalo a flexionar lateralmente e vou ensinando aos pouquinhos. Depois que ele já aprendeu, eu começo a botar o pé no estribo. Ele andou comigo no pé do estribo, eu não tiro o pé dali, mantenho ele flexionado lateralmente até ele parar. Ele parou, eu tiro o pé e solto. Porque ele parou, fez um resultado, ele fez uma ação que eu queria que ele fizesse, então eu dou o alívio. E ele associa que se ele ficar parado, eu solto. É só isso. Nossa, ótimo. Cara, pra mim tá sendo muito esclarecedor. Eu vou tentar reproduzir o que você falou, pra ver se eu entendi, numa situação da vaquejada, até pra ver se... e se não fizer sentido, por favor, me corrija. O cavalo da vaquejada, ele tem que estar segurando o boi. Então, tem uma arena, né? E o boi pode correr empurrando ele, o boi pode correr não fazendo pressão nele, mas ele tem que segurar o boi o máximo possível de um lado naquela pista. E aí, uma das características boas é esse cavalo que controla a carreira do boi. O cavalo que fica mais próximo ao boi e não deixa o boi empurrar ele. Então, para a gente conter isso, o que a gente faz? Enfim, a primeira coisa é colocar a rédea mais para o cavalo vir mais para cá. Às vezes põe a palheta, até pode prejudicar mais na frente, mas de certa forma com a palheta ele vai segurando o boi, e mais a perna. Dois problemas de pressão, né? Só que esse problema de pôr muita pressão pode gerar uma consequência, que seria o cavalo querer correr mais, geralmente porque você vai estar fazendo pressão e vai estar na barriga dele, então ele vai tender, algumas das vezes, uma das consequências disso é o cavalo acelerar. E aí a gente termina perdendo o controle no geral de tudo. Então, se eu quero ensinar o meu cavalo, vou dizer assim, um cavalo que consegue realmente controlar a carreira do boi, consegue realmente segurar um boi, uma certa forma de pressão, talvez a minha primeira seria a rédea, colocar ele lá
perto do boi, né? E associar que quando ele segura o boi, ele não se afasta do boi, eu daria o alívio. Então, eu soltaria a rédea. Seria Eu acho que uma aplicação. vem uma coisa bem anterior a isso. Eu acho que depende. Isso que tu tá falando, a questão do problema da pressão, a pressão não é um problema, né? O problema é se ela é ensinada de uma forma errada. E o que eu vejo desses cavalos de vaquejada é que eles são muito reativos. Qualquer pressão, eles são muito reativos. Só que isso é um treinamento. É antes do boi. Reativo, no caso, explosivos, na hora que tu coloca uma pressão, eles são meio assim, ó. Eles explodem para responder. E, na verdade, assim, esses animais, o que acontece? É a forma de treinamento deles. A minha égua, se tu pressionar... A minha nada. Os meus cavalos, se tu pressionar as pernas deles, elas reduzem e arqueiam a coluna. Porque eu associei o apertar de perna com baixar a cabeça e arquear a coluna. Que seria o efeito para qual se usa a espora, no esporte de rédeas, de botar a espora por baixo e levantar a coluna deles. É isso, eu ensinei sem espora e ensinei eles a fazerem isso. Então, a pressão de perna é para o cavalo aumentar a velocidade? Depende do treinamento deles. Então, assim, a questão do cavalo correr boi, o que eu posso fazer de pressão? Não, volta antes. Quando apresentaram o boi para o cavalo, como é que foi a apresentação? Quantas vezes foram guiar boi? Só guiar, sem fazer correria na volta, só guiar boi. E trabalhar essa parte do calcense. Só de seguir. Porque, na verdade, nada mais é do que o cavalo acompanhar a carreira do boi ou o cavalo seguir o boi. É seguir o boi e se manter ele do lado dele. Isso é calcense. E isso poderia muito bem ser ensinado, acredito eu, né? Eu nunca treinei cavalo para vaquejada, mas estou usando a minha lógica, a lógica de trabalho com cavalo. Seria fazer um trabalho decente na parte do treinamento, já terminar uma doma bem direitinha e começar a apresentar boi. Simplesmente buscar boi no campo, vai para o meio do campo e começa a trilhar boi. Ele acompanhando. Se não se torna os cavalos de laço. Quem? O Clinton Anderson. O Clinton. Ele tem até cavalo, boi mecânico. Que ele põe no quadriciclo e o trem parece um boi mesmo, um bezerro, e ele põe o cavalo atrás. Não sei se você já viu. E Sim. Ele fez até um boi mecânico para apartação. O boi fica aqui de frente, o boi vai e volta. Não é nem boi, cara. Ele já tá a outro nível, né? Mas essa questão é uma coisa que eu fico super curioso, porque a linha é bem... Lógico que tem a forma de como você vai treinar, domar, mas é uma linha bem tênue, porque, por exemplo, na vaquejada, você quer que o cavalo fique controlado lá, porém, chega uma hora você quer que ele dispare, que ele acelere o máximo, põe o máximo de velocidade e, além disso, carregar uma supercarga. Então, ele tem que ser dócil, porque ele tem que vir com controle de velocidade. Para mim, um dos maiores problemas na vaquejada é o controle de velocidade. O cavalo não vem bem relaxado ali do lado do boi. Ele vem mais controlado, ele está mantendo ali. Talvez o problema é anterior, igual você falou, do calcense, dele saber que ele não tem que passar do boi. Ele tem que ficar do lado do boi. Só que eu digo, fique do lado do boi, porém, quando chegar nesse momento aqui, saia do lado do boi e corra muito. E ainda, além disso, você vai ter uma carga enorme para puxar. É uma coisa que é muito contrassenso. Se você olhar de fora, é muito contrassenso. Então, como é que eu consigo aplicar isso de... Qual seria minha pressão, qual seria meu alívio? Porque são situações totalmente diferentes. Eu digo, fique perto do boi, na maior parte, e na outra parte eu exijo, não fique, faça essa manobra e você vai se ferrar para carregar um peso.